Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Rose Campos, eu sou colaboradora da casa e no trabalho de hoje nós vamos apresentar a segunda parte do material preparado a respeito dos chakras etéricos. Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a primeira palestra, fica aqui o convite, ela está disponível no canal. Mas antes de nós começarmos o trabalho de hoje, gostaríamos de começar com a nossa prece inicial, com a nosso singelo pedido ao mais alto, elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos deixar lá fora as questões do dia a dia, vamos nos conectar no momento presente e pedir ao Mestre Jesus que nesse momento nos envolva em suas bênçãos e suas luzes. Pedir também à falange de Irmã Zarabatana, esses benfeitores espirituais que nos cerquem, nos envolvam em muita proteção, não só nesse momento, mas em todos os momentos de nossa vida, que nesse momento em especial nos auxiliem na absorção desses conceitos, na explanação desses conceitos, para que nós possamos apreender e utilizá-los da melhor forma na nossa vida presente, na nossa evolução, na nossa jornada como espíritos imortais que somos, numa experiência na matéria. Que seja com as bênçãos de Jesus e sob esse manto maravilhoso de Mãe Maria que nos envolva em muito amor, muita luz e muita paz. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, nós vamos então dar seguimento. Aqueles que puderem depois assistam as duas palestras seguidinhas, uma da outra, que vai dar em torno de 1 hora, com a soma das duas, para um melhor aproveitamento do conteúdo que foi preparado. A gente vai seguir, como fiz da primeira vez, tomando por base a obra do Espírito Ramatiz, Elucidações do Além. Porque, como eu já expliquei, encontrei também a respeito dos chakras nas obras de André Luiz, mas com uma linguagem um pouco mais rebuscada, porque foi justamente nos livros Evolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu, em que, através da psicografia de Chico Xavier, também de Valdo Vieira, o nosso mentor espiritual trouxe para nós conhecimento sobre os centros etéricos, sobre os centros de força do perispírito. André Luiz se foca bastante na explanação dos centros de força, na medida em que ele está explicando sobre a constituição do perispírito. E Ramatiz traz para nós a respeito dos centros de força mais voltados para a nossa realidade material, porque ele explica sobre os centros etéricos que estão no corpo etérico. Então, tanto André Luiz quanto Ramatiz denominam os chakras, dão a mesma denominação para os 7 chakras principais, e é nessa linha de estudo que a gente vai apresentar para vocês. Ercílio Mais, o médium, sempre faz perguntas e respostas, e assim é a toada dos livros que ele psicografa, de Ramatiz. E ele pergunta ao mentor espiritual: considerais ser de utilidade o estudo dos chakras? Ao que Ramatiz responde: já é tempo de o espírita conhecer o mecanismo e a contextura dos centros de forças do duplo etérico, pois de outro modo ficará incapacitado para servir ao próximo, elucidando os sedentos da verdade. Ramatiz diz ainda: é um estudo útil para os médiuns passistas, terapeutas e de efeitos físicos, assim como aos magnetistas e adeptos de todas as instituições espiritualistas. Então, vamos seguir com os estudos dos chakras, seguindo a ordem de baixo para cima. Essas duas imagens estão contidas no livro Elucidações do Além. Então, vamos lá. Começar pelo chakra básico ou fundamental. Antes eu vou voltar aqui só para uma colocação. Na primeira parte do estudo, eu comentei como é que o duplo etérico é formado. E eu quero trazer uma observação. Quando nós falamos, nas outras palestras, quando nós falamos sobre os corpos sutis, que eu também
convido a todos que assistam às parte 1 e 2 a respeito dos corpos sutis. Nós falamos que no momento do desencarne, depois que há a morte, o corpo, são dois os corpos que se desintegram. O corpo físico e também o corpo energético, o duplo etérico. Na primeira parte desse estudo sobre os chakras, nós falamos que ele é formado pelo éter físico exudado, que ele é formado de uma matéria etérica, sim, mas que ela é proveniente do planeta. É um éter mais físico. Portanto, no momento em que nós desencarnamos, o corpo físico e o duplo etérico, com os respectivos chakras etéricos, se dissolvem, voltam para a natureza. Mas o perispírito, junto, que é o corpo astral, junto com os corpos mentais, todos os corpos mais elevados, os corpos sutis que fazem parte desse complexo que somos nós enquanto espírito, eles seguem na jornada espiritual, na vida eterna, né, do espírito, e enquanto ainda existe para o espírito a necessidade da manifestação com o corpo perispiritual, o perispírito mantém os centros de força astrais ou paracentros de força, né, que são já não mais os etéricos e sim os astrais que estão no perispírito. Dito isso, a gente então começa a explanação dos chakras etéricos. Chakra básico ou fundamental. A respeito dele diz Ramatiz, a cor dele dita, né? Vários autores, que seria um chakra da cor vermelha. Ele, quando visualizado pelas pessoas que têm vidência, vem mais a coloração vermelha. Situa-se na base da espinha dorsal e ele é voltado para baixo. Ele não é voltado nem para frente, nem para trás. Ele é voltado da base, lá na base da coluna, voltado com a boca para baixo. É um centro etérico responsável pelo fluxo das energias poderosas que emanam do Sol e da intimidade da Terra, das energias telúricas. A energia mãe do mundo, pois ela é realmente o principal fundamento da vida aqui na matéria. O chakra, também chamado chakra Kundalini, o básico ou fundamental, como ele é mais conhecido, é o mais primitivo e singelo de todos os 7 chakras, na sua manifestação algo física, como diz o Ramatiz. Ele é um dos principais modeladores das formas e dos estímulos da vida orgânica. O chakra básico, ele está muito ligado às energias de realização. O chakra na base da coluna, a coluna nos dá sustentação. Nosso sustento, a nossa realização na vida física, ela é elaborada, ela é fortalecida pelo bom funcionamento, pelas energias bem absorvidas através desse chakra básico. Mas Ramatiz faz um comentário no livro que eu achei bastante interessante trazer, nem que seja de forma breve, porque se fala muito, ao se estudar e se pesquisar em outras fontes, ou se falar no fogo serpentino. E ele vem explicando o que seria isso, porque estaria associado à energia Kundalini, que é uma energia muito forte da Terra, que faz tudo viver, tudo existir no mais primitivo, com a força mais primitiva aqui no nosso planeta. Então, que alguns clarividentes veriam um fluxo energético subindo pela coluna vertebral como se fosse um fogo líquido, vindo da base da coluna até o alto da cabeça. Então, que essa energia seria a energia Kundalini subindo. Então, o fogo serpentino seria isso. Mas Ramatiz explica que o desenvolvimento, aprender a fazer a subida dessa energia muito telúrica através dos chakras, vindo da base da coluna até o topo da cabeça, é uma técnica que os mestres espirituais no Oriente, ela é real, é uma técnica que existe, mas eles têm muito cuidado em ensinar esse método, porque
ele é muito perigoso, porque a subida dessa Kundalini, a subida dessa energia para criaturas em que estão, assim como nós aqui na Terra, muito voltadas ainda para as paixões e para sentimentos pouco nobres, isso poderia nos levar a, sabe, um tiro sair pela culatra? A pessoa, ao invés de desenvolver potencialidades muito boas, essa energia, isso vir como um cavalo desenfreado, sabe? E a criatura não conseguir controlar, não conseguir se controlar e, ao contrário, acabar tendo atitudes que venham ali comprometer ainda mais espiritualmente. Então, ele fala a seguir, né, do chakra básico, que é muito importante, mas ele faz essa observação sobre essa subida da Kundalini, que é conhecida nos meios esotéricos, mas que há de se ter bastante cuidado. Ele vem e fala sobre o chakra umbilical, que seria o segundo chakra, com a cor, segundo os esotéricos, é uma cor laranja, situado à altura do umbigo, no duplo etérico, em perfeita correspondência com o plexo solar, que é um pouco acima do umbigo, abrangendo o fígado, os intestinos, os rins e demais órgãos do abdômen, à exceção do baço. Segundo o Ramatiz, é estreitamente vinculado ao controle do chakra esplênico. Sobre o chakra umbilical, Ramatiz ainda diz que, quando ele é muito desenvolvido, o homem aumenta a sua percepção das sensações alheias, pois adquire uma espécie de tato instintivo ou uma sensibilidade astral incomum, que o faz aperceber-se das emanações hostis existentes no ambiente onde ele atua, mas também das vibrações afetivas que são positivas e que estão também ali no ambiente. Então, essa percepção estaria ligada ao chakra umbilical. Antes da gente seguir para o terceiro chakra, trouxe para a gente uma observação que é importante, porque Ramatiz vai falar bastante nessa expressão. Ele vai falar muito sobre o prana. Então, relembrando, o prana é uma energia ou vitalidade em potencial que é responsável por todas as manifestações da vida no universo. Então, nós temos o prana também em gradações e sutilezas maiores ou menores, mas Ramatiz fala bastante sobre ele. Inclusive, nesse livro, ele fala, tem um capítulo dedicado ao prana. Aqui, quando ele vem falar sobre o chakra esplênico, que também é mencionado por André Luiz, ele diz o seguinte, que é um chakra que atrai e incorpora as energias do meio ambiente, como a eletricidade, o magnetismo, os raios cósmicos, as emanações telúricas e energias projetadas do Sol. Mas o que esse chakra faz? Ele desintegra essas energias e as distribui na forma de átomos saturados de prana, dessa energia vital. Ele ainda fala no livro sobre o prana róseo, anexando essa energia às diversas partes do corpo físico, conforme as funções vitais de cada órgão ou de cada sistema orgânico. Nós temos os sistemas energéticos que alimentam de energia determinados órgãos, assim como nós temos o triângulo prânico, enfim, que é nessa região aqui, acima do umbigo, um triângulo, né, nessa região aqui, que absorve energias e entrega energias para os órgãos, para as glândulas, para tudo que está relacionado com essa região. E esse tipo de energias, esse tipo de estudos, tudo isso é muito trabalhado na medicina oriental, na medicina chinesa, na acupuntura, porque nós temos os nossos meridianos, nós temos os canais chamados nadis, por onde percorrem essas energias, e nós temos pontos que são trabalhados, por exemplo, na acupuntura, para desbloqueio de
eventuais bloqueios energéticos que estejam atrapalhando o fluxo. Então, esse conhecimento das questões dos chakras, do nosso corpo etérico, do fluir das nossas energias, para a medicina de uma forma geral, é muito interessante. E com o passar do tempo, acredita-se que a medicina ocidental, assim como a medicina oriental, irá incorporar esse entendimento energético nos tratamentos que venham a beneficiar o corpo físico e, concomitantemente, também venham a beneficiar o corpo astral. Bom, seguindo. O chakra esplênico, ele acrescenta também outras energias que fluem através dos chakras frontal e coronário, que são situados na cabeça, e desse modo, o conteúdo do sangue fica impregnado do tom espiritual da alma imortal. Olha que informação interessante, porque o baço é o órgão que vai produzir as células novas do sangue. Então, o chakra esplênico busca as energias dos chakras superiores que trazem o tom espiritual da alma imortal. O que é a alma imortal? A nossa. Vem informações do nosso campo mental superior, no nosso espírito imortal, da nossa contraparte que sabe tudo o que nós necessitamos para a nossa melhor vivência na realidade atual. Então, o chakra esplênico busca essas informações, essas energias que vêm do mais alto e dão um tom espiritual a esse sangue que vai, energeticamente falando, que vai então alimentar todo o nosso organismo. O chakra esplênico, nessa imagem, a forma dorsal dele, na parte de trás, vem apontando como se ele estivesse aqui na parte de trás, na contraparte, porque o esplênico é do lado esquerdo. Para os médiuns passistas é importante saber, mais ou menos a 45 graus. Então, ele não está nessa reta, nessa verticalidade da coluna, ele está um pouco para cá. E Jacó de Mello, por exemplo, que tem muita literatura a respeito do passe e fala muito do chakra esplênico, da importância do chakra esplênico, Jacó de Mello já coloca também uma hipótese da contrapartida dele, da parte de trás, ao invés de ser aqui do lado esquerdo, na parte de trás, ser na proporcionalidade, saindo então a boca de trás do chakra esplênico, já no lado direito, na parte de trás, exatamente nessa mesma proporção do ângulo de 45 graus. Enfim, é muita coisa, muitos estudos a respeito que vale a pena serem aprofundados por aqueles que trabalham com as energias, que trabalham com a imposição de mãos, que ministram passes e que é importante aprofundar conhecimentos para poder ser o melhor instrumento possível na hora de colocar essa atividade de doação de energias da melhor forma possível. Bom, o chakra esplênico, segundo Ramatiz, é o que regula a entrada do prana no duplo etérico do homem. Seguindo, o quarto chakra, o chakra cardíaco, ele é o centro de forças responsável pelo equilíbrio, pelo intercâmbio das emoções e dos sentimentos do homem. É o chakra onde nós elaboramos, por exemplo, emoções muito instintivas e através da nossa... colocando em atuação o nosso campo mental, nosso corpo mental, para elaborar essas emoções muito instintivas, nós passamos a trabalhá-las, nós elevamos o padrão dessas emoções para padrões de sentimento. Quanto mais nós elevamos as questões, o nosso entendimento das questões da vida, vocês vejam só, a gente acabou de falar do chakra básico, do chakra umbilical, do chakra esplênico. Nas outras correntes fala-se do chakra sexual, né, do chakra sacral. Enfim, quanto mais o ser humano vai vivenciando as questões de formas mais elevadas, não só na base do instinto, não só na base da sobrevivência, não só na realização de prazeres efêmeros, quanto mais a gente vai sutilizando, a gente vai elaborando as nossas questões, os nossos sentimentos, das nossas emoções, passando para sentimentos, para expressões, para expansões, nós vamos então trabalhando os chakras
superiores. Nós vamos implementando a saúde, o fortalecimento dos nossos centros superiores. E esses centros superiores, esses chakras etéricos superiores, são aqueles que, no para-chakra, no corpo espiritual, são aqueles que vão seguir conosco na nossa vida espiritual. Porque os chakras que são mais voltados à vida telúrica, à vida da Terra, o chakra, o perispírito já não vai, que não é mais encarnado, já não tem tanta necessidade dele. Nem do chakra básico, nem do chakra digestivo, nem do chakra sexual. Ele vai trabalhar, sim, dali para frente com os chakras acima, os chakras superiores. Bom, e o chakra coronário é exatamente esse, ele está no meio, você vê que ele é no meio, entre os 3 de baixo e os 3 de cima. É ali onde nós, como espírito imortal, começamos a elaborar cada vez mais uma qualidade evolutiva mais nós vamos solidificando aprendizados, conquistas que a gente leva para a nossa vida espiritual. Quando ele é bem desenvolvido, ele favorece a consciência ou a percepção instantânea das emoções e intenções alheias também. A gente percebe quando as criaturas se aproximam de nós, seja encarnadas ou desencarnadas. É esse chakra que nos permite isso. Diz Ramati que com o chakra cardíaco, com a contribuição de energias que vêm do esplênico, ele emana um raio amarelo que atinge o alto do crânio, resultando na consciência de sentimentos e emoções, estimulando a cogitações filosóficas elevadas. Ou seja, quando a gente busca aprender coisas, quando a gente busca refletir, quando a gente busca entender, buscar a nossa verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É exatamente esse chakra que está atuando e levando para os chakras superiores as energias necessárias para que a gente consiga fazer a nossa expansão de consciência. Entendi, agora isso faz sentido, agora eu compreendo, isso agora é uma verdade, eu não tenho mais dúvida, isso é uma verdade para mim. E a gente passa a compreender e a gente passa a viver em consonância com essa aquisição de conhecimento e de sentimento a respeito da questão que está sendo elaborada por nós, espírito. Ele diz ainda que o chakra coronário, quando bem desenvolvido, confere ao seu portador o dom de auscultar ou sentir os fatos do mundo astral. Isso é, o dom de pressentimento, em que nós sentimos assim instintivamente acontecimentos futuros, a presciência, né? A pessoa que tem aquela sensação de que já percebe, já sabe o que vai acontecer, um instinto. O chakra cardíaco, nas pessoas sinceras, humildes e meigas, diz Ramati, pessoas de sentimentos nobres e ternos, ele mostra-se na plenitude. O clarividente que consiga ver esse chakra dessas pessoas, vai ver como se fosse um sol despendendo fulgores dourados. Ele é um centro cordial que faz com que as pessoas compreendam e sintam os sentimentos e a ansiedade do próximo. Ou seja, o sentimento real de empatia, de misericórdia. Não são sentimentos, não são coisas que são trabalhadas só no racional, são trabalhadas aqui, no chakra cardíaco. O chakra laríngeo, os 5 chakras, a gente voltou ao chakra cardíaco, voltando aqui, característico no esoterismo, a gente vê a indicação da cor verde para ele. O chakra laríngeo, a cor azul. É um chakra que auxilia o desenvolvimento do ser e a audição astral e eterofísica. Carreia a vitalidade que deve suprir o mecanismo vocal e o dispêndio energético ao falar. O chakra laríngeo ajuda também a percepção dos sons provindos do mundo eterofísico, da superfície da crosta terráquea e a auscultação de sons do mundo oculto astralino.
Então, esse chakra, ele está muito voltado com a nossa expressão do falar, com a nossa expressão de uma maneira geral, como é que a gente se expressa diante da vida, aquilo que a gente já tem como aquisição do nosso espírito, como é que a gente coloca isso, como é que a gente expressa isso no mundo. Tem a ver com a fonação, com a clareaudiência, com a psicofonia. É um chakra que, quando bem desenvolvido, nos aparelhos, nós todos somos médiuns, né? Em maior ou menor grau, mas Ramatiz vem mostrando para nós o quanto que o desenvolvimento desses chakras facilita, e como eles são os responsáveis por essas percepções do campo campo sutil, né? De campos que não são apenas da terra, da matéria, que nós percebemos com os nossos 5 sentidos conhecidos. Ele fala então de uma percepção extra. O chakra laríngeo, ainda segundo Ramatiz, é um dos chakras que também influi muitíssimo nos demais centros de força, porque o ato da materialização das ideias através da fonação é um fenômeno que concentra todas as forças etéreo-magnéticas do perispírito, atuando em vigorosa sinfonia com os demais centros etéricos reguladores das funções orgânicas. Com essa fala de Ramatiz, eu me coloquei a pensar. Você vê, a materialização das ideias através da fonação necessita muitas forças de todos os centros de força magnéticas, etéreo-magnéticas do perispírito, para a gente se manifestar. Eu fiquei pensando, talvez seja por isso que tantas pessoas têm tanta dificuldade em se manifestar, de falar em público, por exemplo, em de se expressar com clareza, porque exige de nós um equilíbrio e um desbloqueio de energias que estejam travando essa facilidade, esse movimento que nos leva, então, à expressão, através da fonação das nossas ideias. Sexto chakra, chakra frontal, também conhecido como chakra do terceiro olho, em outras correntes esotéricas. Quando esse centro de forças é bem desenvolvido, confere ao homem o dom ou a faculdade da clarividência dos objetos e das coisas do mundo astral, das paisagens distantes, dos fatos ocorridos distantes, em momentos distantes, assinalando também os poderes mediúnicos da psicometria. O que seria a psicometria, para rememorar aqui para nós? É a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos pessoais ou em lugares relacionados com acontecimentos passados, ele capta informações, ele vê, ele percebe na sua tela mental e nos seus sentimentos aquilo a qual aquele objeto está ligado a pessoas, a lugares, a situações, circunstâncias. Enfim, esse chakra frontal, quando é abundante de prana, diz Ramatiz, ele permanece em boa atividade com os outros chakras e ele confere ao homem encarnado ou desencarnado a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual. E eu me lembrei, então, quando Ramatiz fala sobre isso, eu me lembrei de uma passagem de André Luiz, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, acho, em que ele conta que André Luiz, espírito, lá no plano espiritual, é levado para uma tarefa em que seria muito útil ele aumentar a capacidade visual dele para ele ver o campo microscópico. Ele vai acompanhar uma encarnação, né? Um momento em que o espírito se liga ao óvulo fecundado. E então os técnicos astrais fazem um trabalho de ativação do chakra frontal do André Luiz e ele começa a ver com visões de raio-x, ele começa a ver com visão microscópica. Então é exatamente isso. E que chakra é esse que eles trabalham? O chakra astral no perispírito do André Luiz. Porque o chakra etérico, o chakra frontal etérico do André Luiz, quando encarnado, se dissolveu no momento em que ele desencarnou.
Sétimo chakra, chakra coronário, estamos chegando ao fim. A gente tem, só um instantinho. No alto da cabeça, no topo da cabeça, como nós falamos antes, os outros chakras têm aquele formato de um píris, com um centro um pouquinho mais aprofundado, e já o da coroa é um formato, o chakra coronário tem, diz Ramatiz, como se fosse uma coroa cheia de pétalas abertas, bem amplo, e ele é chamado de chakra das 1000 pétalas. Diz Ramatiz que ele é o centro de forças mais importante do ser humano, de maior potencial e radiações, constituindo-se na magnífica ponte ou elo de união entre a mente perispiritual e o cérebro físico. Lembra? A gente precisa dos centros de força para trazer as informações que vêm do nosso espírito imortal até nós que estamos aqui na matéria. Para nós podermos elaborar coisas, sentir coisas, perceber coisas, enfrentar os nossos desafios. As respostas estão todas dentro de nós. Essa expressão é muito conhecida, muito falada, porque sim, elas estão dentro de nós, no nosso corpo mental superior. Vem através do chakra do chakra da coroa, essa possibilidade de fazer esse download dessas percepções, dessas radiações, dessas informações, para então nós utilizarmos isso na nossa vida física. O chakra coronário, então, é o centro responsável pela sede da consciência do espírito, é o regente orquestral, ele está com a batuta, é o regente orquestral dos demais centros de força, aos quais ele se liga interiormente. Preside-lhes as diversas funções sob o comando de inspiração emanada diretamente do alto. Lembra que o chakra esplênico busca lá nos chakras da cabeça energias para dar o tom espiritual para o sangue que vai ser distribuído pelo corpo? Então, é o chakra, principalmente o chakra coronário, que traz esse tom espiritual para ser trabalhado energeticamente dentro de nós. E para finalizar, Ramatiz diz: o chakra coronário é o elo da consciência angélica com o mundo material, enquanto os demais centros de forças recebem um influxo superior e sensibilizam-se em suas funções de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo oculto. Então, gente, quando a gente fala vamos elevar o nosso pensamento ao alto, para onde é que nós temos que levar a nossa concentração? Para o nosso chakra coronário, que é aquele que está aberto para receber as influências do mais alto, as percepções, a ajuda que nossos amparadores, que nosso anjo da guarda, que nossos queridos amigos espirituais querem nos trazer. Quando a gente eleva o pensamento a Jesus, a gente vai através do nosso chakra coronário e também depois diretamente para o nosso chakra cardíaco, elaborando isso com muito amor. Quem quiser se aprofundar bastante, eu sugiro assistir no YouTube. Existem 11 lives de uma série denominada sobre chakras, conversando sobre chakras e bioenergia, feita pelo professor Wagner Borges. Muito interessante, com muito material. Ele tem uma visão bem universalista, ele traz muitas informações sobre esse assunto, trazendo de autores de várias vertentes. Muito interessante para quem quiser se aprofundar. E a gente encerra, então, voltando àquela frase que nós utilizamos no final da primeira apresentação. Frase de Ramatiz que diz que o espiritismo é doutrina evolutiva e de incessante pesquisa no campo da espiritualidade. E essa imagem, eu repito essa imagem que eu acho ela muito significativa, reparem bem, os primeiros seres que somos nós, com nossos chakras mais primitivos, né? Os nossos chakras básicos, e depois vai subindo o desenvolvimento conforme o ser humano, conforme o espírito vai evoluindo e vai evoluindo a sua manifestação nos corpos terrenos. Ele vai evoluindo e trabalhando cada vez mais os seus chakras até que chegue à perfectibilidade da atuação, do desenvolvimento de todos eles. E um dia nós vamos ter isso tudo tão desenvolvido, tão pleno, que estaremos em condições
a fazer novas vivências em outros orbes, onde outros chakras, de acordo com outros planetas, outras experiências, nós iremos desenvolver, sempre progredindo, sempre caminhando, sempre indo cada vez mais e mais na direção da evolução, da perfectibilidade do nosso espírito imortal. Com isso, a gente termina a nossa explanação de hoje. Agradeço a todos mais uma vez pela companhia, pela paciência de estarem conosco até agora. E encerramos pedindo ao mais alto, elevando o nosso pensamento para os nossos chakras coronários. Vamos elevar Jesus ao mais alto, um pedido especial de que nos envolva em muita paz e muita bênção e em muita proteção, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima.